Muito bom dia, então, irmãos. É uma alegria estar num culto da Igreja Esperança. Várias vezes estivemos juntos lá na floresta para a realização dos batismos, né? Então, os irmãos têm um excelente local aqui, mas não tem batistério, então tem que ser uma igreja batista com batistério, né? Um dia chegaremos lá. A nossa igreja, neste ano, está celebrando já os 100 anos. Em setembro ela celebrará os 100 anos. E hoje está no pastorado da igreja o pastor Mauro Ferreira Jaques. Eu estou aposentado, eu estou ajudando lá, mas no pastorado direto está o pastor Mauro. Continuamos membros lá, Gladys está comigo, minha esposa. E os filhos estão espalhados já, morando no interior, vindo aqui, voltando, então a gente está aqui. Vários irmãos que a gente tem tido contato ao longo de bastante tempo aí, nos nossos encontros e em outras igrejas. O mais antigo é o irmão Werner, né, que a gente via muitas vezes ali. E a gente tem uma alegria grande de estar junto, sabendo que o povo de Deus se reúne assim. Nós lemos ali no Salmo 105... Proclamem o seu nome, anunciem entre os povos o que ele tem feito, cantem a ele, sim, cantem louvores, falem a todos de suas maravilhas, exultem no seu santo nome, alegrem-se todos os que buscam o Senhor. É isso que nós estamos sentindo aqui, queremos viver assim a cada dia. Hoje estamos começando o primeiro domingo deste novo ano e passando a leitura bíblica, assim, passando nos salmos. Nós temos salmos de diversas categorias, abrangendo várias áreas da nossa vida, e 3 deles se destacam pela ênfase na parte histórica, como Deus vem conduzindo toda a nossa história. O 105 e o 106, que são ligados, e também o 78, mas este 105 tem uma característica que ele fala do amor de Deus, da presença de Deus, da direção de Deus, toda ela voltada para este grande feito do Senhor. O 106, que devemos ler juntos também, não podemos deixar de lado, ele vai falar da nossa reação a isto. E aí nós temos uma situação de muita vergonha, porque já naquele tempo o que está registrado ali no Salmo 106 mostra que nós, povo de Deus, temos sido rebeldes demais, a ponto de estar ali no Salmo, aquela situação na época, o pessoal oferecer suas próprias crianças, não ao Senhor, mas aos ídolos, sacrificando as suas crianças. Então essa é a realidade que o povo de Deus enfrenta. Nós estamos aqui na terra, o Senhor é soberano, mas o Senhor nos criou com uma capacidade individual de vivermos por escolha nossa em obediência a Ele, não forçados, não automatizados, robotizados, nós escolhemos. E com a capacidade moral, nossa imagem e semelhança que temos com o Criador, de tomarmos decisões. Então a nossa raça humana é muitíssimo abençoada, e a gente olha uma criancinha dessas, um bebê, e a gente pensa, já tem tudo isso na sua constituição, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande que nós temos, e isso se mostra a cada dia nos noticiários, na vida em sociedade, de princípios da palavra de Deus que são ostensivamente criticados, motivo de zombaria, tragédias, até sacrifícios de crianças em nossos dias ainda, preconceitos e tudo isso aí. Então, quando começamos o ano, é bom nós voltarmos um pouquinho aqui para esta mensagem do salmista, que ele, desconhecido, mas ele vai nos dizer o seguinte: Ele é o Senhor nosso Deus. Verso 7. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações.
é a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Claro que nós não estamos aqui pensando numa herança aqui na terra, uma área de terra onde a nação vai se estabelecer e está lá até hoje. E está lá até hoje no meio de povos que são completamente beligerantes, guerreiros, incomodados com a presença de Israel ali. Israel não é 100% o povo obedecendo a palavra de Deus, temos lá também de todos os tipos de problemas, mas a mensagem que Deus deixou com Abraão está diante de nós, é visível, a gente vê como Deus vai cumprindo a sua promessa, até em coisas assim, diríamos até secundárias, coisas que vão passar, como é uma propriedade de terra, mas Deus fez isso, está mantendo. Isso para nós é uma advertência de que as promessas do Senhor se cumprem sim, né? Claro que nós, como povo cristão, dentro do ambiente da graça, como acabamos de cantar, nós sabemos que a mensagem é para todos. Recebi um tempo lá no Rio de Janeiro, trabalhando com missões, recebi um pastor que me procurou, ele queria autorização para um trabalho missionário, e ele disse: pastor, eu sou um missionário vocacionado, já morei lá em Israel, eu quero trabalhar com os judeus. Então tá bom, vamos conversar sobre isso. E naquela primeira entrevista, ele foi logo dizendo, acho que ele queria agradar, e ele foi logo dizendo assim: pastor, eu sou sionista, ferrenho, é o povo de Israel e nada mais. E eu parei tudo ali e disse: então nós temos que começar tudo de novo, vamos conversar. A nossa mensagem do Evangelho não é só para um povo. Então o irmão vai ter que conviver com situações diferentes. No mapa, inclusive, né? E ele usou uma expressão que eu nunca esqueci, ele disse: pastor, pensando aqui no que o irmão está me dizendo, eu vejo que o irmão tem um pensamento cartesiano, ele usou essa expressão aí. De fato, o Evangelho não é só para um povo. Eu tenho que ser missionário aos judeus e tenho que trabalhar também onde Deus me mandar e onde aparecer com os palestinos. Eu disse: bom, agora então podemos continuar a nossa conversa, né? Nós sabemos pela graça do Senhor que Ele ama a todos. E nós não somos aqui, não vamos brigar aqui por uma questão de terra, mas nós estamos mostrando como Deus prometeu, e diz aqui a palavra dele no verso 9, que essa aliança Deus fez com Abraão, com Isaque, e depois confirmou a Jacó por decreto, então é por escrito, autenticado, e depois com o povo de Israel, como aliança sem fim. Dentro disso aqui, nós vamos então buscar como é que Deus tem trabalhado. Diz aqui, verso 12 agora: assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã, vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e no entanto não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Vamos vendo aqui como Deus está conduzindo a história. Então nós estamos dentro dessa história. E vamos relembrar aqui que isso foi documentado, escrito, comprovado. Claro que naquele início eles não eram ainda nem um povo, eles não eram, não tinham a sua terra, eles tinham a sua fé em Deus, era o ponto principal. Eles tinham a família, as famílias nômades, andavam de um lugar para o outro, vagavam aqui de uma nação a outra, de um reino a outro, eram perseguidos, eram ameaçados, eram atacados mesmo por
inimigos, mas o Senhor não permitiu que ninguém os oprimisse, em seu favor repreendeu os próprios reis. Aí nós temos a história que vai ser desenvolvida depois, principalmente no Egito, que vai ser contada na continuação, não vamos até lá hoje, nós vamos só entrar neste assunto. Deus tem um plano para todo o tempo, toda a história. E neste ambiente aí, Ele colocou a gente, nós seres humanos. Então, quando nós pensamos na nossa participação dentro deste plano, nós vamos perceber algumas coisas bem interessantes que sabemos bem. Uma delas é que todos nós temos o que fazer aqui na Terra, temos uma missão, todos nós. Então nós vamos ver neste salmo, aí já foi citado o nome de Abraão, também o de Isaac e Jacó, a família que Deus usou para começar a história do povo. Aí nós vamos chegar agora para uma situação específica que o salmista vai contar, está dentro da história, está lá no livro de Gênesis ainda, que vai trazer um nome. Verso 16, mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. É a única citação ao nome de José que aparece neste salmo. O historiador aqui, o salmista, que era naturalmente um salmo até de instrução para a igreja, para lembrar a história. E vamos lembrar que o salmista já trabalha neste tempo, bastante milênios já depois. Mas a história de Abraão, Isaac, Jacó e o próprio José é uma história ainda anterior aos escritos da lei, à Bíblia como nós temos aí na nossa frente hoje e podemos usá-la e aprender dela. A transmissão era feita de pai para filho, esposo para esposa, a mãe para os seus filhos, filhas, iam educando nos caminhos do Senhor. Por isso esses salmos têm essa característica de puxar a história num fio resumido, mas muito interessante, muito completo. Este José entra na história, e é interessante aqui que o salmista usa o nome dele exatamente para nós entendermos, e é nesse exemplo que vamos ficar, de como Deus usa cada um de nós. Quando José veio ao mundo, ele mesmo já tinha seus 11 irmãos, já tinha 10, né? O 12º veio depois dele, Benjamim. Ele pertencia a uma família, a família já tinha se multiplicado, eles já eram um povo espalhado por ali, um povo nômade ainda, estavam a caminho. Mas desde Abraão, Isaac, o filho da promessa, e o pai de José, Jacó, aqueles patriarcas aguardavam o cumprimento da promessa de Deus a Abraão, de que ele seria o pai de uma nação grande e que seria bênção para todas as famílias da terra. E eles viviam nesta confiança, nesta missão que eles sabiam que Deus tinha dado a eles. Porque aí está dentro da soberania de Deus, porque Deus escolheu aquele homem, porque era um homem de fé, é chamado pai da fé, né? Abraão. Mas eles ainda não tinham nada disso escrito, eles não tinham como ensinar, eles vinham lá desde os tempos remotos, transmitindo de um para o outro. Então nós vamos ouvir na história de José, logo na introdução, dizendo assim: então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. E agora nós voltamos ao livro de Gênesis, nós vamos encontrar ali a história que conhecemos muito bem, de como tudo aconteceu na vida deste jovem, ainda um adolescente nessa época. O que me fez parar nesse verso bíblico aqui foi essa introdução ali. Então, no meio da história que vem contando, o autor diz assim: então Deus agiu, né? E esse então aí vai nos remeter a esse plano de Deus que funciona
dentro de uma harmonia perfeita, assim como toda a criação, essas conquistas humanas da tecnologia, da ciência espacial, as profundezas dos oceanos, o microscópio entrando lá nas minúcias da nossa compreensão humana e muita coisa ainda pela frente, nós vamos ver que Deus vai trabalhando e no tempo dele, dentro da vontade dele, na sabedoria dele, sua soberania, portanto, ele então enviou um homem. Já tinha passado a geração de Abraão, as gerações longas, Isaac, Jacó, todas aquelas histórias. Estamos aí com metade do livro de Gênesis, que é um dos maiores da Bíblia. A família que é citada quase que item por item do que aconteceu na experiência deles. E aí nós chegamos em José. Então Deus disse, é agora. E um adolescente dentro de uma casa com 11 irmãos, aí já tinha o seu irmãozinho, 12. Ele tinha 11 irmãos e mais ele. Por ser filho da esposa que Jacó teve, que foi muito amada, ele passou a ter assim, uma predileção por parte do pai, o pai cuidava muito dele, e ele tinha uma característica também de receber instruções de Deus, usando naquele tempo, a palavra não estava escrita ainda, então ele recebia isso muitas vezes por visões e sonhos. E ele não entendia nada daquilo, e na sua inocência, ingenuidade ainda como adolescente, ele contava para os pais e irmãos, que também não entendiam, mas ficavam incomodados com aquilo. E aí, sabemos a história, né? As crianças sabem essa história. José é mandado para cuidar de seus irmãos, e lá os seus irmãos resolvem matá-lo, e então Rúben cuida dele para que não morra, consegue colocá-lo numa cisterna que estava vazia, para depois retirá-lo de lá. Ele não sabia bem como faria ainda. Nisso passa uma caravana de beduínos passando ali pelo deserto, e os irmãos dele vendem José para aquela caravana. Ele é levado então ao Egito, e lá no Egito ele vai ser novamente agora vendido como escravo na casa de Potifar, um dos oficiais do rei, do faraó. Dentro desta experiência na casa, onde ele consegue a confiança do seu patrão e chega a ser o segundo ali dentro, o que comandava toda a casa, ele é atacado pela esposa de Potifar, que quer seduzi-lo, ele resiste àquilo de uma forma certamente seguida, constante, não um episódio só, e ela então faz uma acusação injusta de que foi ele que a atacou, e ele é jogado na prisão. Ele deveria, nessas circunstâncias da legislação da época, ele seria morto, mas ele pelo menos assim, nessa hora, poupado ainda pelo próprio egípcio, que o manda para a prisão. Prisão dos que atacavam os que eram insubordinados com o faraó. Uma prisão de... Como é que é uma prisão de segurança máxima, né, naquela época. Na prisão, ele continua trabalhando o seu caráter ali, e ele passa a ser visto como alguém de confiança pelo próprio comandante ali, o carcereiro. Ele dá incumbências a ele, a José. E José tem relacionamento bom com todos. E 2 servos do faraó, o copeiro, o padeiro, falam para ele um dia dos seus sonhos espantados, sonhos terríveis que tiveram, não sabiam interpretar, e ele interpreta aqueles 2 sonhos. E o copeiro é poupado, o padeiro vai morrer, e acontece assim. E o copeiro se esquece dele. Aí, depois de 2 anos, isso era aniversário do faraó, então por isso a Bíblia registra, 2 anos depois, o faraó tem um sonho estranho. E aquele copeiro, vendo aquele desespero todo, se lembra. Agora que eu me lembrei, né? 2 anos se passaram.
E então José é trazido à presença de Faraó, e aí nós temos a continuação da história, com ele sendo usado por Deus dentro de um povo estrangeiro para poupar aquele povo, mas não só isso aí, porque Deus vai trazer lá daqueles acampamentos, ainda vagando entre as nações, Deus vai trazer as famílias descendentes de Abraão, para que eles então se organizem ali, eles se multipliquem. Abraão não viu isso, Isaac, Jacó, nem José vai ver tudo. Jacó vai morrer ali, José vai morrer também, e só depois, séculos, Deus vai conceder a libertação deles, e aí entra a história de Moisés, né? Aí já é outro capítulo. Cada um de nós tem a sua missão. Nós que aqui estamos, podemos não ser famosos, podemos não estar em evidência, pode ser que as pessoas não saibam o nosso nome, pode ser que não tenhamos nenhum talento maior, nosso trabalho fica ali em segundo plano, humanamente falando. Eu tinha, no trabalho que a gente fez na Junta de Missões, tínhamos um irmãozinho diácono lá, Jonas, lá no Rio de Janeiro. Jonas era um homem quieto, mas ele estava sempre vendo em que alguém podia ser ajudado. Ele estava sempre junto. Almoçava, dava uma descansadinha depois do almoço, andando ali em redor, no Rio de Janeiro, numa rua ali, só para sair um pouco do ambiente de escritório, voltava, lá na rua ele encontra um sujeito com pneu furado. Lá vai ele ajudar a trocar o pneu, meio-dia, 13h, sol, de uma pessoa que ele não conhecia, não sabia, a pessoa não chamou, ele resolveu, viu que a pessoa estava ali, vai lá e ajuda. Era um homem assim, ele trazia uma vez uma verba de missões que ele tinha levado ao banco, naquele tempo que a gente tinha que fazer tudo meio manualmente ainda. E ele foi assaltado e no ônibus o sujeito arrancou a bolsa que ele levava, a pasta dele, e ele desce do ônibus e sai perseguindo o sujeito em plena praça lá no Rio de Janeiro, gritando e fazendo maior escarcéu, até que ele consegue recuperar a pasta. E volta. E nós todos ali, não faz isso, meu irmão, não pode ser assim, o homem pode reagir, pode morrer, é dinheiro, é dinheiro do Senhor, eu não ia deixar aquele cidadão levar assim, né? Era esse o jeito do Jonas. Tem alguns que são assim, fazem as coisas num outro ambiente, mais secreto, mais discreto. Mas todos nós temos uma missão. E meu irmão, minha irmã, visitante, quem sabe alguém pela primeira vez aqui, alguém que nem conhece o Evangelho na sua mensagem tão bonita ainda. Se nós estamos aqui, Deus tem um plano para a nossa vida, Não interessa a idade, não interessa se estamos chegando de famílias evangélicas, se temos um passado de doutrinas erradas, até contrárias à palavra de Deus, não é isso que está contando. Deus está olhando para nós. Assim nós temos uma missão e temos, portanto, as nossas lutas. Cada um de nós também. Este José aqui, que era um homem temente a Deus, um jovem, ele é levado prisioneiro, ele fica ali, ele agora vai passar bastante tempo, ele já está, isso vai passar aí quase uns 20 anos, até que ele chegue a posição que Faraó vai colocá-lo, e daí ele começa o seu ministério, vamos dizer assim, já começou muito antes. José enfrentou a traição dos seus irmãos, é muito duro isso. Pelo menos o núcleo da família, nós queremos ainda viver em paz ali dentro, mas pode acontecer, até de alguém aqui que tenha sofrido uma decepção muito forte dentro desses laços imediatos que nós temos, o núcleo ali onde nós vivemos. José passou por isso. E num tempo em que a família era a forma de eles viverem em comunidade. E traído de uma forma grotesca, violenta, sem direito à defesa. Ele foi, irmãos mais velhos, fizeram aquilo com ele e foram ainda enganar o pai, né?
dizendo que ele tinha sido apanhado por um animal. Ele vai para a casa de um oficial, ele consegue, pelo seu caráter, mostrar que ele tem valor. E o patrão vai colocando responsabilidades em cima dele. Mas aí acontece aquela acusação injusta, e mais uma vez, sem direito à defesa, ele é jogado na prisão. Já bastaria para algum de nós dizer assim: daqui para frente eu vou fazer tudo errado, agora não me responsabilizo. Não sou responsável pelas minhas palavras, meus atos. Claro que somos, né? Dentro da prisão, ele consegue fazer novamente um ambiente de crescimento ali, e o seu amigo, que foi companheiro com ele, que viveu na prisão, que naturalmente era inocente porque foi mantido no cargo de copeiro do rei, e o copeiro era o que provava antes para evitar envenenamento, então era um cargo de excelentíssima confiança. Esquece dele lá, ingratidão. Passou por tudo isso, traição, injustiça, ingratidão. Mas ele está olhando para aquilo que Deus tem para ele. Quando Paulo vai falar aos Coríntios, ele diz na segunda carta, lá no capítulo 4, que se nós olhamos para as coisas que vemos, essas coisas passam. Mas se nós olhamos para aquilo que não vemos, então nós podemos esperar a glória de Deus. Ele fala aos romanos alguma coisa semelhante a isso também, e fala aos filipenses. Então Paulo sabia muito bem o que era conviver com problemas, mas olhar no foco certo. Temos as nossas lutas, nós também temos. E não podemos aqui, nem precisamos nos desculpar e argumentar que nós sofremos mais que os outros. Uma senhora passou na frente da nossa igreja um dia, a gente estava atendendo aquele pessoal da rua ali, e ela estava muito braba e ela não quis entrar para o culto, e ela usou o seguinte argumento: Deus não se preocupa comigo, eu não quero nada com esse Deus. E eu fui falando com ela do amor de Deus, da graça de Deus, e ela cada vez mais irritada, e eu lá pelas tantas eu apelei assim para um tratamento de choque. Eu cheguei lá e disse: olha, nós temos que anotar isso aí direitinho, porque é o primeiro caso na história de uma pessoa que não é amada por Deus. Nunca vi, nunca conheci, e a senhora está dizendo isso, então é o primeiro caso, é um caso. E ela começou a chorar. Deus ama a todos. Nós sofremos as nossas lutas, mas nós fazemos nossas escolhas. Aí nós podemos seguir o exemplo de José e fazer sempre a escolha de fixar os nossos olhos no Senhor. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha o livro dos Salmos para estudar, para ler, para se confortar, nem saiu para aquela viagem preparado para isso, quando os seus irmãos o pegaram. Ele não teve tempo de se despedir do pai, nada disso, um conselho do pai, nada. Ele foi arrancado. E agora sozinho, só com aquilo que estava lá na sua mente. Por isso tão bom esse trabalho com as crianças. Firma a palavra de Deus ali. Solzhenitsyn, Mandela, todos estes casos, Corrie ten Boom, todos esses que viveram presos por causa do amor a Deus ou das suas convicções, mas que estiveram ali até injustamente, aquilo que estava dentro deles é que os sustentou. Paulo, lá no Novo Testamento, um João Batista, um Daniel que foi preso, né? Exemplos bíblicos. Aquilo que está dentro da nossa convicção. E aí nós vamos chegar também à conclusão que tudo isso aconteceu na vida de alguém semelhante a nós, que Deus tinha uma missão, nós tínhamos as nossas lutas, ele as suas, nós temos as nossas escolhas, José fez a escolha dele, então nós vamos ver a recompensa que vem de Deus. E qual foi a recompensa de José? Ele foi colocado em primeiro plano, em plano inicial, ali no plano máximo que uma pessoa podia chegar, diante de Faraó. E ele foi homenageado, foi engrandecido, foi respeitado. Não, aquilo ali passa. O que José recebeu como recompensa foi cumprir a sua parte no plano de Deus, de tal forma que a
através da sua fé, e isso é dito lá no livro de Hebreus, quando ele termina a sua vida, está registrado em Gênesis 50, ele faz os seus familiares jurarem, né, assumirem um compromisso de que o corpo, eu vou morrer em breve, ele já tinha uma vida longa, e vocês vão levar os meus ossos para Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Citou os ancestrais. Quando termina o livro de Josué, no capítulo 24, já na conquista da terra, depois de Moisés, já final da vida de Josué, nós temos um pequeno versículo ali que diz: e os ossos de José foram trazidos, que Moisés transportou, está no livro de Êxodo, capítulo 19, que os ossos dele foram transportados e eles enterraram na terra de Canaã. Ele não viu, mas ele sabia que Deus ia cumprir. E hoje nós temos a visão mais extensa da obra de Deus. Deus está escrevendo ainda. E nós vemos como aquela nação se estruturou e como se tornou um povo testemunha no meio de outros povos. E como hoje ainda Deus usa a sua palavra, usa essas lições todas e usa o seu povo lá, aqueles que temem ao Senhor, para mostrar que Ele é o soberano. A nossa vida vai ter a recompensa de saber, lá no leito de morte, vamos pensar um pouquinho, se eu fiz a vontade de Deus na minha vida, descansa em paz, descansa no Senhor. A história vai continuar, a história vai ser completada, mas a minha parte foi feita. E a parte que eu tinha que fazer, ninguém podia fazer. Então, nesse início de ano, eu quero deixar aqui com os irmãos um desafio para mim, para os irmãos, não nos preocuparmos tanto com os feitos, mas nós dizendo assim, eu quero fazer a vontade de Deus. Esse ano buscarei mais ainda. Eu vou querer chegar no final do ano dizendo assim, sei que fiz o que Deus mandou. Deus abençoe os irmãos e a gente cresça junto em tudo isso aí, todo o plano de Deus para a nossa vida, porque é bom nós podermos encerrar a nossa missão com aquele sentimento assim de dever cumprido. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Passo a palavra ao Gustavo. Então, aos irmãos aqui. Senão eu continuo. Minha esposa se assustou porque o Salmo 105 é longo, tem muita coisa. O 106 gruda nele, né? E eu brinquei com ela, disse, olha, tem muitas lições aí nestes salmos. Aí ela se assustou. Prega uma mensagem só.